Agradecemos ao Senhor. Tá ligado, Senhor? Não tá ligado. Senhor Deus e Pai eterno, agradecemos por mais esta oportunidade de reunirmos juntos na Tua casa. E cremos que o Senhor tem toda a liberdade para nos ajudar, nos abençoar nesta noite. E juntos, num só Espírito, numa só fé, nós cremos num Deus vivo, da qual ouve as nossas orações. E cremos que elas serão respondidas nesta noite, através do desejo da sua alma. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e aceita a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite com Jesus, irmãos. É bom revê-los novamente. Já está, diz, muitas vezes aqui, né? Muitas vezes que eu falo, mais de uma já é muita, né? Mas eu agradeço ao pastor Ivaldo pela confiança e amizade que Deus tem nos dado a oportunidade de ter. A gente sabe respeitar até onde nós devemos ir. E isto é uma alegria sempre estar junto com ele. É um amigo da qual nós sempre conversamos, como temos vários amigos. Enfim, todos os filhos de Deus somos nossos amigos. Mas tem uma amizade da qual tem hora que você não pode compartilhar com todos. Mas estar aqui com vocês, sob os cuidados do pastor Ivaldo, confiança, isso nos deixa importante, né? Deus abençoe o pastor Ivaldo, obrigado. A igreja, enfim, Deus nessa semana nos abençoou muito. Muitas coisas que a gente lia, relia, mas ficou novo de novo, muito novo. E se nós fôssemos comentar, falar, daí tem que repetir o culto. Mas tá bom, nosso assunto hoje é amor divino. E nós vamos nos colocar em pé. Carta aos Romanos, capítulo 4, verso 1 ao 5. Aos Romanos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém? Vamos ouvir o hino então? Os irmãos que vão cantar. Contemplar este céu, teu azul infinito, e brancas nuvens cruzando o espaço sem fim. A brisa canta embalando as verdes campinas,
e as fontes murmuram louvores ao seu Criador. Os passarinhos alegres cantam nas matas, a natureza me mostra que existe Deus. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. É minha vida. A Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Quando o manto da noite sobre a terra desce e o luar cor de prata ilumina o céu, vejo milhões de estrelas com fulgor brilhante, e o homem não quer entender que existe um Deus, e esse imenso universo só mesmo obedece, e nossas vidas também estão em suas mãos. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. É minha vida. A Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Graças a Deus. Deus continua abençoando os irmãos. Eu já podia ir para casa, né? Muito bom. Eu sempre falo, os hinos preparam o ambiente para Deus falar. É algo da qual o dom do cantar, do louvar, é algo da qual o inimigo sabe que ele prepara, Deus prepara através do louvor aquilo que ele vai falar. E nós já temos ouvido, hinos é para ser cantado e ser vivido. Então, se nós também ouvimos, cantamos, pregamos, ouvimos, mas você vai entender que o seu louvor é algo da qual Deus vem nessa atmosfera criada pelo hino da qual você canta. Então você vai entender a responsabilidade do louvor. Ninguém vem aqui louvar para ser visto pelo homem, mas ser visto
por Deus. E o Espírito Santo, ele gosta dessa espontaneidade. Talvez alguém notou alguma coisinha, mas a gente nota como isto que vocês fizeram, cantar um hino 2 vezes, não é para agradar o pastor Ivaldo. Não, vocês estão fazendo isso para Deus. Isto é a maior vitória que vocês podem encontrar nessa atmosfera do cântico. Isto é maravilhoso, irmãos. Eu já vi Deus mudar cultos depois do louvor. Você chegar num ambiente de uma atmosfera muito difícil, e os hinos foram mudados, e as pessoas cantaram com toda a dedicação como vocês cantam, e Deus mudou o quadro, e a coisa aconteceu. Isso é o segredo. Então, Deus trabalha de uma forma que o homem nunca vai entender, as pessoas nunca vão compreender. E ser cristão hoje é para poucos. Não adianta nós queremos fazermos grandes templos. Não, nós estaríamos andando contrário às Escrituras. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós ouvimos isso no encontro, fizeram as contas lá rapidão, mas é muito pouco. 7 bilhões de pessoas no mundo, depois trouxeram no Brasil dos anos de 7 milhões. Sei que foram cortando ali, falei, meu Deus, está faltando gente. Está faltando, verdade mesmo. É muito pouco, mas tudo bem. Ser cristão é algo realmente da qual nos preocupa. Não é só ser um cristão aqui. É ser um cristão aonde você vai. E você vai entender que o amor divino, ele te acompanha. Ele anda com você. Talvez muitas vezes nós pensamos, Senhor, me enche do amor divino. Deus vai falar para você, mas você quer mais quanto? Está aí dentro de você. O problema é o Senhor me chamou muita atenção naquilo. Aquilo mexeu com o meu coração. E eu entendi que isto que nós desejamos está aí dentro. Deus já colocou o amor divino, mas o problema é que nós não deixamos o amor divino manifestar na nossa vida. Nós somos pessoas da qual temos que deixar Deus abrir o registro. Quando Ele vai abrir o registro, nós passamos na frente e Deus não atua o amor divino através da sua vida. Aí está o problema. Não adianta nós enchermos a garrafa, o copo de água, e falar, Senhor, enche mais. Mas você não bebeu. Você não fez uso daquilo que eu te dei. Muitas vezes nós clamamos, mas não exercemos esse amor. Então, ser cristão é representar Cristo. Você é um representante, nós somos representante legal pelas Escrituras, pelas promessas, enfim, de Cristo. Ele nos representa lá, você representa Ele aqui na terra. Agora você pensa comigo, estou eu sendo um representante de Cristo? Estou eu como uma cristã, como um cristão? Cristo está atuando na minha vida? Eu falo o que Ele fala? Eu ajo da maneira que Ele agiria em toda a circunstância da vida? Seja no lar, seja no trabalho, enfim, na minha vida. Porque não adianta nós fazermos menção de um, de outro, nós temos que chegar a esta conclusão. Eu tenho que estar preocupado com a minha salvação.
a minha alma. Deus me deu tudo, ou deu tudo que nós precisamos para exercermos uma vida cristã, da qual Ele se orgulha em dizer: ali estão os meus filhos, ali estão os meus, praticando aquilo que eu posso praticar através da vida deles. Então, Cristo em vós, esperança da glória. Então, isso nos traz o que nós ouvimos de relance, esse inventário. Inventáriozinho que você pode fazer a todo dia. Como eu estou andando aqui representando Deus, representando Cristo. Ele fez uma obra perfeita para nós estarmos aqui hoje. E nós estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer, porque Deus não vai cobrar de você aquilo que você não tem, aquilo que Ele não te deu. Ele nunca vai cobrar de mim de louvar o Senhor cantando individualmente, porque eu não tenho esse dom. Deus não me deu isto. Cada um tem aquilo que Deus quer para você adorá-lo em espírito e em verdade. É uma adoração. O seu vir à igreja: ah, pastor, mas eu sou um crente de banco. Irmão, isso é um privilégio, sentar e ouvir palavras de vida eterna e você se identificar com ela. Isso não é pouca coisa. Isso é Deus mostrando para você que Ele te colocou num lugar que Ele confia em você. Você vai andar por aí fora mostrando quem? Cristo. Uma cristã mostra Cristo. Um cristão mostra que Ele é o resultado, nós já ouvimos isso muitas vezes, resultado do Calvário. Ele morreu para que você pudesse ou tenha vida eterna. E vida eterna é viver para os outros. E esse viver para os outros, vem o amor de Deus no seu coração. Você nunca viveria para alguém se você não amasse aquela pessoa, aquele irmão, aquele inimigo, aquele homem que poderia te tirar sua vida. Você nunca faria isso. Mas quando Deus te chamou, Ele te chamou para ser cristão. Ele te chamou realmente para esta finalidade. E não adianta nós querermos nos esquivar, sairmos da presença de Deus por um instantezinho. Não funciona. Lembre-se disso. Ninguém se esconde de Deus. Deus enche os céus e a terra. Aonde você vai, Ele está com seus olhos fitados em você. Ele te cuida. Agora eu sempre me preocupo do lado de cá. Do lado de lá eu sei que é seguro. Deus não falha. Ele é perfeito em cuidar, em manter tudo que você precisa à sua disposição. Tudo que você quiser para ser um melhor cristão, Deus já tem te dado. Tem uma mensagem, tem um profeta, tem uma Bíblia, da qual não fica devendo nada para você dizer: eu não tive isto. Não, pelo contrário, está sobrando. A situação é essa. Nós queremos ou não queremos a eternidade? Será que nós queremos ficar mais um tempão aqui, como uma vez um amigo meu, de uma igreja aí, eu falei: olha, Jesus está vindo. Ah, mas eu pensei que ele ia concordar comigo, né? Mas ele não concordou. Eu falei: não, Jesus ainda vai demorar muito tempo. Eu pensei comigo: não adianta você mostrar algo que a pessoa não quer ver. Isso nunca funciona. Irmãos, preste bem atenção nisto. Deus te chamou através de um ministério da qual Deus colocou na terra
para te alcançar. E esse ministério é de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Apocalipse 10:7. Aí você vai lembrando de tudo que você tem aprendido desse púlpito. Deus veio com esta finalidade, porque esta mensagem que você tem ouvido, e nós continuaremos ouvindo até a hora do arrebatamento, é ela que prepara cada um de nós para estarmos no arrebatamento. Ela é a precursora. Não tem outra coisa. Então, cada vez que você vê isto na sua vida, manifestado na sua vida, mais você vê o fim chegando. Mais próximo você pode ver. Eu sempre falo, você olha com os olhos do profeta. É um olhar profético, é um povo profético, porque nós temos um profeta da qual nos mostrou através da palavra. Não tem nada inventado, é realidade. Eu falo, oxalá que os nossos críticos vivessem 5% daquilo que pregou o irmão Branham. Esses que não crêem mais no irmão Branham, deixa, isso não é para eles. Não adianta, nós ouvimos isso, para que nós vamos preocupar com quem não quer? O céu só se entra com aqueles que desejam o céu. Não adianta nós desejarmos o céu só através da nossa mente. Todo mundo deseja o céu, mas eu quero saber se nós somos portadores deste amor que nos conduz por uma via segura. Nada te incomoda, porque você está vivendo em amor, e o amor de Deus é refletido em você. Quando, uma moda diz aqui, quando ele é projetado, mas através de quem? Através de você. Ele é projetado através de você. Quando você vai lembrar, nós podemos lembrar aquele homem que veio na plataforma, nesta mensagem, amor divino. Quando ele veio na plataforma, e o irmão Branham abraçou ele, lembrou do pai dele, eu falo, o que aconteceu? Por onde operou o amor divino? Pelo olhar do irmão Branham, e aquilo mexeu no coração. Ele sentiu aquilo lá dentro, aquilo apareceu, e o registro foi aberto. E ali então, aquele homem foi curado. Assim trabalha Deus, é através de você. E Deus precisa das suas mãos, dos seus pés, dos seus braços. Ele precisa de cada um de nós para manifestar o seu propósito de um povo que está trilhando e andando sob os seus cuidados. Quem é cuidado por Deus anda como um cristão preocupado. Ele não está despreocupado. Eu estou nas mãos de Deus, está tudo bem, ótimo, privilégio. Mas você vai entender que esta confiança, quando ela é direcionada a você, te leva a uma preocupação. Se Deus confiou isto em nós, é porque nós podemos viver isto. Cristo em vós, novamente vivendo de uma forma da qual o Espírito Santo pode dizer, manifesta isso. Pai, abre, Senhor, esse amor divino para atingir alguém que você ama, um marido, um esposo, uma esposa, um filho. É através de você. Mas, dentro desse quadro, você vai entender que, quando é manifestado, eu estava falando sobre o hino. Você vai entender que a atmosfera de Deus, quando nós criamos, o profeta chega a dizer, somos pequenos criadores, Deus criadores, pequenos deuses. Você carrega isto
ou você faz isso acontecer quando você está em amor com Deus. Quando realmente a sua vida está disposta a obedecer aquilo que Ele coloca na sua alma. Quando você diz, Senhor, eu preciso do Senhor, preciso desse poder. E o que é poder? Poder é quando Deus se manifesta na sua vida. E eu falo, quando mais você se enche de Deus, mais humilde você fica. Você desce, você compreende um filho, você compreende uma esposa, você compreende um pai. Você passa a compreender através do amor divino quem são aqueles que de perto te rodeiam. E aquela atmosfera que você cria, você vai entender que eles são beneficiados com o seu comportamento. Isto é o que nós criamos. O profeta fala aqui na mensagem 46, parece que eu estou começando para frente e voltando atrás. Agora, todos temos que encarar esses fatos, pois há pessoas que você simplesmente gosta demais de estar perto. Tem pessoas que você gosta. E existem pessoas que são boas pessoas, e você as ama. Mas, mesmo assim, há algo a ver com essas pessoas que você simplesmente quase não consegue ficar perto delas. Agora queremos falar de fatos. Agora, a razão disso é por causa da atmosfera que o indivíduo, e ele mesmo ou ela mesmo cria. E isso veio forte no meu coração. Que atmosfera eu crio? Talvez que a pessoa não goste nem de estar perto de mim, eu estou ali insistindo para ela estar perto de mim. Mas ela não gosta de estar perto de mim. Porque o profeta fala, você gosta de pessoas e você fica tanto tempo com ela, mas e se ela não gosta? Entenda o que eu quero lhes dizer, que essa atmosfera é algo da qual depende de duas pessoas que estão no mesmo espírito. Coloque uma pessoa lá de fora, que pode ser boazinha como for, e coloque uma irmã cristã. Ela vai se sentir mal, vendo aquela mulher daquela forma, conversando, assuntos bons, mas você vai ver a atmosfera que ela possui ao redor dela, te incomoda. Você chega em certos lugares que te incomoda, mas ninguém está falando nada, mas aquilo lá dentro, você fala, é melhor eu ir embora. Por quê? Aquilo não é o seu lugar. Irmãos, hoje a influência é muito grande. E isso, o diabo tem feito isso uma arma, da qual só o Espírito Santo, só Deus em você, te dará consciência para ver isto. Comece a olhar as Escrituras de uma forma que você entra lá dentro. Você fala, eu vou andar com Sara, eu vou andar com Isaac, eu vou andar com Abraão, eu vou andar com Rebeca. Porque você tem uma concepção ou uma convicção de que você tem o mesmo espírito que elas têm, que elas tinham. E esse mesmo espírito que estava nela, hoje está em você, o Espírito Santo. Então você tem que se influenciar com coisas boas, com pessoas boas que deixou um marco nessas Escrituras, da qual você lê a história e você se identifica com ela. Não com aquelas da qual deixou uma marca, como uma Jezabel nas Escrituras, totalmente contrária ao espírito de Elias. E você vai entender uma coisa, pessoas que não gostam de profeta,
elas estão identificadas com Jezabel. Porque você vai entender que Jezabel odiava Elias. Nunca ela concordou com aquele homem. E você vai entender que nós amamos o Elias. Nós amamos cada profeta, e especialmente o nosso profeta, para a hora que estamos vivendo. Você se identifica com o que ele pregou, com o que ele prega, com o que ele diz ao seu coração. Você diz, como isso é bom. Eu sempre lembro quando o pastor Joaquim disse, quando a mensagem veio, eu não sei se vocês lembram, eu lembro de uma foto que ele teve que fazer a saia das irmãs que estavam assentadas com caneta. O senhor lembra disso? Não sei se o senhor lembra disso. Pegou a foto e teve que completar. E quando a mensagem veio, pronto, resolveu o problema, colocou roupa nas mulheres. Irmãs, não deixe a influência do mundo te influenciar a lembrar das coisas do Egito. Não deixe, irmão, a influência das coisas lá, antes de nós conhecermos a mensagem. Que o diabo, ele é muito sagaz. Ele te faz pensar, por que eu não aproveitei o tempo que eu não era cristão? Quantos já passaram por isto? Mas você vai lembrar, não, graças a Deus que eu não precisei passar por aquilo. Deus me poupou por um propósito. E eu não posso voltar agora de estar tão envolvido com esta mensagem e não deixar que ele entre sorrateiramente ou infiltrar de uma forma sorrateira. Não vai mal, não tem problema. E nós vamos então dando influência às coisas da qual Deus não se agrada. Aí você tem um filho, está passando por uma certa situação, uma criança, e aquele amor não desce. Você ora, não acontece. Você pede e não funciona. Mas é porque você está trancando, você não está deixando Deus abrir a porta, abrir o registro. O amor está ali. Você como um amor de mãe, esse amor filho, mas Deus quer mostrar para você que Ele colocou dentro de você o amor ágape. E isso pode ser acionado na hora que você estiver pronta, naquela atmosfera que envolve você e aquele filho, aquele pai, enfim, aquela pessoa que está necessitando de cura. Quando então o amor é projetado, a graça soberana toma conta. E aí a coisa acontece. Mas se nós estivermos ali de uma forma que não agrada a Deus, nós nunca teremos o amor divino. De uma forma manifestada, não. Tudo depende de nós. Oh, mas não é Deus, pastor? É Deus. Mas ele trabalha através de quem? Dos seus filhos. Jó foi jogado lá naquela situação. Que confiança. Um homem que passou, vocês lembram da história? Mas Deus estava onde? Dentro de Jó. E hoje Ele está dentro de você, manifestando na sua vida, refletindo Cristo. Mas veja aqui, o 51, essa mensagem. Agora, muitas vezes nós, nas igrejas, isto pode parecer estranho, porém apenas observe isto. Agora, isto é para a igreja, é para o povo. As pessoas pegam o Espírito uma da outra, em vez de receberem o Espírito Santo. Montbrand diz que quando aquele homem balançava a cabeça para um lado, a igreja toda balançava. E você vai entender que você
é influenciado a pegar coisas boas e coisas más. Você lê as Escrituras e fala: ô Senhor, me dá uma vida de oração igual a Ana, Senhor. Você entra e vê o que ela fez. Eu falo, é participar da história, é entrar na história. Entrar nessas Escrituras e dizer: Senhor, eu sou uma Ana hoje. Eu sou um filho de Deus, clamando como Isaías. É isto que faz com que Deus move ao seu favor quando nós nos disponibilizamos para o Espírito Santo. Então, você diz: eu posso ir na academia? O que tem academia? Se soubesse o que tem lá. Talvez você diz: não, eu vou bem vestida, bem. Tudo bem. O problema não é você, irmão. O problema é aqueles espíritos que estão lá. Você tem que ir no terreiro do diabo. Entenda isso. Quando o Espírito Santo não vai, não tente ir sozinho. Não tente dar lugar àquilo que ele não está aprovando. Você vai até um grupo de pessoas, você observa o modo que aquela pessoa age. É um tipo de gente que entra naquela congregação, de repente elas estão agindo do mesmo modo. Você vai entender que o que nos atrai, o que nos une, é o Espírito Santo. E você se sente bem aqui. Você se sente uma pessoa da qual você sabe que Deus está operando ao seu favor, através desse Espírito Santo, da qual está aqui, porque Ele prometeu que estaria. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Não só estou ali, mas eu estou em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Isso não fica velho, porque é uma realidade que nós não podemos perder isso por hipótese alguma. Não perca isto. Não deixe isso sair do seu controle por algo que te chama a atenção. Melhor é estar passando por um caminho estreito, espinhoso, difícil, mas com Deus, do que andarmos por caminhos largos, sem compromisso. Não, eu tenho um compromisso com a minha alma, eu tenho um compromisso com meus irmãos, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso com Deus. Oh, irmãos, a influência que você leva para o seu lar. Você fala: mas eu não peguei nada lá fora, pastor. Mas aquilo está engarranchado em você. E você leva para dentro de casa. Você traz situações depois para o seu esposo. Por que ele está agindo assim? É porque você foi lá fora. O esposo da mesma forma. Quando nós falamos de falamos dos dois lados. Esse zelo é o amor de Deus que está atuando ao nosso favor. Não é porque nós estamos chegando que nós vamos, então, já estou avistando ali agora, então vamos. Não, é agora que é o perigo. É nós virmos, como diz, andei, mas eu quero. Foi bom sair, foi bom chegar no meio, mas o melhor, a coroação, é quando você adentrar e se assentar nas bodas do Cordeiro. Ou seja, agora eu estou seguro. Porque enquanto você está aqui, você tem que entender, você tem que tirar o seu inimigo, é 24 horas. Como Deus zela de você 24 horas, Ele também não perde tempo. Ele quer trazer dano para a sua vida espiritual, porque tão pouquinha gente Ele se preocupa conosco. É porque Ele sabe quem você é o que nós sempre temos ouvido: quem chamou foi Ele, quem está preparando a sua noiva é Ele. Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe o que você está passando.
Não te deixe influenciar por coisas que vai te trazer prejuízo para você, para o seu lar, para os seus filhos. Mãe, seja sábia. Então você toma uma boa mulher e um homem de má índole. Aí a mulher vai abrir mais um pouquinho aqui. E ele sentirá, ou ele se tornará um bom homem, ou ela uma mulher de má índole. A atmosfera na qual você vive, você projeta o que você é através das pessoas com quem você se relaciona. Você entendeu isso? Você projeta o que você é através das pessoas que estão ao seu lado. Isso traz uma responsabilidade grande. Quando Deus vivifica isso em nós, aí nós vamos dizer: Senhor, me ajuda. Eu não dou conta sozinho, Senhor, porque eu estou andando e as pessoas que estão ao meu lado, filhos, esposa, todos estão fitando os seus olhos, e eu sou uma influência para eles. Quantas vezes nós ouvimos: meu pai me influenciou a andar pelo caminho do Senhor. Quantas vezes ouvimos: minha mãe, se não fosse minha mamãe, como que ela me ajudou, era uma amiga. E tem umas que tem o privilégio de dizer: continua sendo amiga, conversa, diálogo. É isto que influencia, dá coragem, dá ânimo. Então, alguém vai ficar igual a alguém. Aí a sua oração: Senhor, que essa moça cresça nessa condição, o que eu lhe ensinei. Por isso que o casamento é algo tão nobre e tão responsável. Por isso que o irmão Branco disse: o tanto que você orar ainda é pouco. E eu falo, depois que você casa, ainda aí que você tem que orar muito mais ainda. É verdade. Porque você passa a viver com alguém da qual muitos vão entender que a vida a dois, ela é maravilhosa, é bênção. Mas o inimigo se entra por essas frestas, não talvez no seu lar, mas por você ser um homem que tem família, então abre-se uma outra porta. E aí é onde vai o cuidado e a influência, que já não é mais só a esposa, é os filhos, é todos aqueles que estão na sua responsabilidade. Aí você diz: agora tem que cuidar. E o cristão é zeloso. Eu sempre falo, se nós queremos ser cristão, você tem que estar dentro desse mundo chamado por Deus. Véu adentro. É algo da qual só sabe quem entra. Quem não sabe, me falaram que tem esse véu adentro. E eu falo para você, uma vez que você entrou, você nunca mais quer sair de lá. O irmão Branco chega a dizer aqui, quando o amor divino desceu no coração dele, aquilo, eu falo, desceu e ao mesmo tempo projetou. Falou: que tempo maravilhoso, eu queria viver naquela atmosfera a vida toda. São relampejos da qual Deus permite. Experimenta um pouquinho para você ver o que é eternidade, o que é amor realmente. Não é esse amorzinho filho, não. É um amor ágape, é um amor de Deus, da qual é projetado através da sua vida, que atinge aquela pessoa. Oh, irmãos, isso muda marido, muda esposo, muda filho. Quando isso desce de alma, não é na mente, não.
E não misture o amor filho com o amor ágape. Muitos são decepcionados porque aplicam o amor ágape e querem uma mudança de Deus, enquanto o amor ágape está ali atuando da maneira humana. E o amor filho, e o amor ágape está do lado, esperando oportunidade. Então a atmosfera a qual você vive, você projeta o que você é. Você projeta o que você é. Nós temos tantos exemplos, eu teria aqui, mas eu não vi o relógio. Então, esse amor de Deus, lembre-se disso. Você quer ter uma mulher maravilhosa, um marido maravilhoso? Trate da maneira melhor que você pode fazer. E isso só é possível através do amor divino. Se o amor ágape não estiver em nós, nós teremos problema. Pensa nisto. Você será alguém que vai mudar um marido incrédulo. Um marido da qual nunca entrou véu adentro, ele não vai aguentar ficar do lado de fora. Irmãs, o poder que você tem é muito maior que você pensa. Você muda um lar, você muda um homem, você traz ele para mais perto de Cristo. Muitos lares estão se desfacelando, porque isso está sendo abafado. Mas por quem, pastor? Por nós mesmos. Não é hora de nós deixarmos a coisa, não é assim, eu já não dou mais conta mais. Talvez muitas vezes a torneira está para ser aberta, e você fala, deixa para depois. Já orei demais, 5 anos, 10 anos, esse homem nunca mudou. Aí você vai lembrar daquela mulher que o marido era um bêbado. Aquilo ali é o amor divino, perfeitamente. Irmãos, muitas vezes nós ganhamos confiança, sem falar nada. Mas por que você não fala? Porque não é hora de eu falar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus atuar na sua vida de uma forma da qual o humano sai fora. Quando você quer fazer uma defesa, é pior. Deixa Deus defender você naquela causa. Tem muitas pessoas que querem defender Deus. Deus não precisa. Nós precisamos dele nos defender. Dê a proteção de Deus na hora certa. A coisa muda fácil. Não entre no lugar que você não era para entrar. Uzá tinha uma boa intenção, irmãos. A arca está caindo. E ele foi de bom coração. Eu sempre pensei nisso. E foi lá para segurar uma coisa santa, preciosa. Aquilo era tudo para Israel. Ele não foi com má intenção. Vou fazer uma... Não, ele foi com tudo que ele tem. Talvez até correu um pouquinho mais. E quando ele colocou a mão na arca, ele foi fulminado. Mas porque ele não tinha autorização para aquilo. A intenção era boa, mas o resultado foi mau. Aí você vai entender que a intenção pode ser boa, mas se Deus não tiver te autorizado, não faça. Não vai para adiante. Eu não tenho autorização. Poderia deixar então a arca cair? Deixaria. Os levitas tomariam conta e colocaram no lugar certo, como fez. E muitas vezes nós queremos tomar o lugar que não é seu. Deus não autorizou. Então deixa Deus te levar
pelo lugar seguro. Oh, irmãos, quando nós andamos seguro, nós vivemos uma vida descansada. Oh, pastor, mas a pressão é tão grande. É verdade, irmão. Mas você tem um consolador, você tem um refrigério. Irmãos, isso aqui não tem coisa, talvez vocês não, muitas vezes, eu vou me incluir nisso, muitas vezes nós nem percebemos o que é um culto. Assentamos, cantamos, louvamos, você não sabe o que isso faz no seu corpo, humanamente falando. É algo da qual nós não temos noção. É tão bom estar aqui, cantamos, louvamos e vamos embora. Mas você vai, note o resultado disso na sua vida, no cotidiano. Lá em casa, na sua casa, no seu lar, no nosso trabalho, seja onde você estiver. Você vai entender que você sai daqui de uma forma diferente. Por isso que o profeta diz, você não sai a mesma pessoa. Nós cremos assim, Senhor, eu saio é melhor daqui. Porque o que eu tenho ouvido é me colocar no lugar dos outros. Vida eterna não é viver para os outros. Coloque no lugar daquele homem que muitas vezes te maltrata, muitas vezes você ouve coisas doídas, mas você nunca se colocou no lugar dele. Você nunca se colocou no lugar dela. Vida eterna é viver para os outros, nem para si não é. Porque Jesus viveu para quem? Para ele? Não. Ele viveu para nós, ele deu a sua vida para nos salvar. Não tem não tem nada que você possa comparar com a sua salvação. Isso é o ápice do Evangelho. A salvação. Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, glória a Deus. Para te salvar, São João 3,16. Isso não pode ser acostumado, e não pode ficar, e nunca vai ficar velho. É a coisa mais gostosa que quando você ouve. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E você está aqui porque você tem vida eterna. Ele te trouxe para essa eternidade, da qual você é portador dele. Ande de cabeça erguida como um cristão, criando a atmosfera por onde você passa. Isso nos dá força, como diz Brana. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Parece que o homem vai apertando a coisa. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Aí você pensa na roupa que você veste, as palavras que você profere, enfim, você faz um apanhado. E que tipo de atmosfera devemos viver? Uma boa pergunta. Devemos viver em uma atmosfera consoladora, suavizante, de cura, com os nossos corações constantemente em oração, com amor profundo por cada pessoa com as quais estamos em contato. Isso é ser, eu vou pôr aqui, cristão. Ser cristão é essa qualidade de vida. Irmãos, se nós queremos que esse amor atue, vamos fazê-lo para que ele atue. Vamos viver, vamos nos posicionar dentro daquilo que ele colocou para você viver, para eu, para cada um de nós vivermos. Porque não adianta eu desejar para o meu amigo, para a minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe, mas e eu? Então, olhe para isso e você vai entender que tipo de cristão você é. Que tipo de cristã? Você tem esse direito de olhar. Eu sempre falo,
os casais deviam um olhar mais para o outro e ser cuidadoso. Eu falo, você ama a sua esposa? Pastor, eu amo demais. Não vivo sem ela. Mas você cuida dela? Cuido, tem comida, tem arroz, tem feijão, carne. Como fala, a despensa está cheia. Aí ela põe uma roupa que não fica bom para ela, você está tudo bom, está de roupa nova. Talvez nem vê, né? Que o homem não vê muito bem isso. As mulheres falam, eu coloquei um vestido novo, você nem viu. Eu não sei porque tinha de certos assuntos que... Mas Deus sabe. E você não olha. Você não olha para aquilo. Mas você vai entender uma coisa. O espírito que está aí fora é muito forte, irmãs. Eu falo isso como irmão, que ama vossas almas. Os que estão nos ouvindo pela internet, eu não estou aqui falando isso por capricho, não. É porque eu vos amo. E o amor de Deus está no meu coração. Cada pregador que conhece essa mensagem, por revelação, tem esse cuidado. Não estou corrigindo, não. Eu me incluo junto nisto. E a minha esposa sempre me pergunta, como que eu estou? Estou bem? É minha esposa, a pessoa que eu amo. E você pode dizer para ela, eu acho que não fica bem, querida. Você vai se assentar e não vai ter caneta depois de tirar foto, que hoje não. Tem um sistema aí que você faz a borracha, né? Tem tanta coisa que o diabo está inventando. Olha, essa coisa é maléfica. Está fazendo mais mal do que bem. Mas pense bem, não vamos pensar nessas coisas de informática. Vamos pensar na realidade real. Nós não precisamos viver em realidade virtual. Nós precisamos viver na realidade real. Casamento real, vida real, cristão real. Não é que cristão de internet, não. Que não tem compromisso de estar no seu devido lugar. Não, vou tomar ceia em casa. Tomar ceia em casa. Não, eu tenho o meu lugarzinho lá. Eu tenho compromisso com Deus. Então aquele marido começa então a ser um amigo que cuida. Um cristão que zela daquilo que Deus confiou na sua mão. E eu sempre falo, quando você tem uma esposa, eu falo, a melhor pessoa para te ajudar é aquela que está ao seu lado. Por que não conversar? Por que não perguntar? Por que não ouvir? Não, você entendeu errada. Não, eu estou te ajudando. Eu estou mostrando para você, querido, que você não deve andar com certas pessoas. Você não deve se associar com certas pessoas que não crê como nós cremos. Lá no Egito, quantas pessoas boas eles tinham de vizinho, mas não criam no sinal. E você tem a oportunidade de estar com pessoas que estão dentro, debaixo do sinal. São a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. E ele é aquele que está te ajudando. Eu acho bom você ir lá trocar essa roupa. Você vai entender que quem cuida, quem ama, zela. Quem não ama, não zela. Não cuida. Mas aquele homem não é ciúme também, não. É cuidando da alma dela. É cuidando de alguém que você ama, como marido, como esposa, como mãe, filha. Não. Você está sob os meus cuidados. Quantas vezes te ensinei desde pequena, e você começa a conversar. Para quê? Para que aquilo se torne uma realidade, quando ela se torna uma moça, ela sabe andar decente.
a coisa está indo de mal a pior. É hora de nós atentarmos para essas realidades que Deus deixou para nós. Não é hora de nós deixarmos, não, perdido por um, não está perdido, nada está perdido, porque nós estamos nas mãos do Senhor, nós não perdemos nada, não, nós ganhamos. E a prova que você ganhou é que você submete à vontade de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Se meu esposo, cheio do Espírito Santo, gosta, me ama, está me falando isso, eu sou sábia cristã, mulher sábia edifica o lar. 2, então, como que acontece? Fica muito melhor. Não está bem, querida. Não está bom não, querido. A hora que você está chegando, você sempre chegava mais cedo, quando só chega mais tarde. Não. Nós não precisamos ser aquela pessoa desconfiada. Não. Pelo contrário. Eu ouvi alguma coisa sobre isso, e o diabo veio naquela pessoa, se o marido não estava chegando na hora certa. Aconteceu. E ela em oração. E aí, ela não ficou cobrando dele. Por isso que eu falo, cristãos que confiam um no outro. Porque, pastor, mas tem cristão que não confia no outro? Tem. Mas então não é cristão. Ele é uma pessoa que está em processo. Você vai lembrar da história daquela irmã que se casou com um novo convertido, e ela era uma cristã já antiga. Veja o cuidado, irmãs, que aquela mulher teve. Falou, querido, se você for tentado aí fora, não vá embora. Volte para casa. Eu te compreendo, eu te dou todo o meu apoio, não ao seu erro, mas eu te conheço. Você é um homem da qual está lutando para ser um cristão. Ele disse depois, como que eu vou deixar? Como que eu vou errar contra minha esposa? Se é uma pessoa que me ama, e a esposa da mesma forma, pensa da mesma forma. Ele não está sendo exigente, ele está sendo cuidadoso. Ele cuida. Mas olhe para o que Deus tem feito. Nós temos lares abençoados, temos. E o nosso inimigo sabe que se ele puder entrar no lar, ele vai trazer decepções, tristeza, incompatibilidade. Vai criando atmosfera. Eu sempre falo, um muro não se constrói de uma vez só, não. Pedrinha por pedrinha. Mas quando esse amor realmente está no seu coração, isso vai ficando, eu falo, vai limpando. E nunca se cria obstáculo entre um e outro. Nunca se cria obstáculo entre você e Deus. Senhor, você lembra da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Deixa os canais limpos, para quando ele abrir o registro do amor divino, irmãos, você vai lá no Calvário e volta. Aí você fala, mas o que Deus fez por mim? Como Ele me amou? Como Ele me traz aqui? Uma identificação que nós temos é esta. Você quer lembrar de amor divino? Olhe para o Calvário. Que amor perfeito. Algo tão tremendo. Ele diz no 154 aqui, o amor soberano, o amor divino foi projetado no coração de Deus. A graça soberana teve que responder no seu lugar.
Quando penso que lá uma pobre mãe, mantendo-se firme em Deus, em sua oração, e tudo isto, então, o que aconteceu? Deus, através da graça, Deus, na sua misericórdia, falando daquela mulher de Mênfis, trouxe o avião. E eu falo, e Deus, na sua misericórdia, trouxe a mensagem para você. Ter um lar abençoado, uma família abençoada, um pastor abençoado, irmãos abençoados. E você pode dizer, eu vivo, é nesta atmosfera, é juntamente com aqueles que herdarão a vida eterna. E tudo isto veio através do amor de Deus. Deus os abençoe, Deus completa isto. Chega em casa, leia o amor divino, promove isso na sua família, no seu lar, através de você. Deus os abençoe, Deus sela isso no nosso coração. Pense e lembre disso, não vivemos sem amor, precisamos desse amor de Deus, e Ele está aí em você. Deus abençoe e até a próxima.